Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais centrais e, ao mesmo tempo, mais incríveis da fé cristã: o Pai enviando o Filho. Mas olha, isso é muito mais do que só uma história de 2000 anos atrás. É, na verdade, um plano de amor que foi desenhado na eternidade. Vamos tentar entender isso junto. Pois é, essa pergunta é o centro de tudo, né? E para a gente chegar perto de uma resposta, não basta olhar só o que aconteceu. A gente precisa entender por que aconteceu e, talvez o mais fascinante, quando aconteceu. Tudo faz parte de um plano divino pensado muito, mas muito antes do mundo ser mundo. E para entender esse plano, a gente precisa começar pelo começo de verdade. A história da salvação, ao contrário do que a gente às vezes pensa, não começa com a falha humana. Ela começa com o próprio caráter de Deus, com a natureza dele. Um amor que é soberano, que não depende de nada. E existe uma palavrinha no grego que ajuda a gente a entender isso: agape. Esse não é um amor comum. Não é um amor que reage a algo bom que a gente fez. Pelo contrário, é um amor que age primeiro. Um amor que nos dá valor mesmo sem a gente merecer. É a fonte de tudo. E olha que detalhe incrível no texto original de João 3,16. O verbo grego para amou, egapesen, indica uma ação que aconteceu num ponto específico do tempo e foi concluída. Isso quer dizer que o envio do Filho não foi só um sentimento vago de Deus, foi o ato, a prova definitiva e histórica desse amor em ação. Isso nos leva a uma conclusão impressionante. A salvação não foi um plano B. Não foi um improviso de Deus para consertar as coisas depois que tudo deu errado. A Bíblia diz lá em Efésios que os crentes foram escolhidos antes da fundação do mundo. Pensa nisso. A salvação sempre foi o plano A. Então, o que a gente tira dessa primeira parte? Que a salvação é uma iniciativa 100% divina. Ela não nasceu de um pedido nosso ou de algum mérito que a gente pudesse ter. Ela nasceu do propósito e do coração de Deus. É um presente, de ponta a ponta. Ok, então a gente já viu o porquê desse plano, o amor soberano de Deus. Mas e o quando? Por que Jesus veio exatamente naquele momento da história? Bom, a Bíblia usa uma expressão perfeita para isso: a plenitude do tempo. A plenitude do tempo. Essa frase é poderosa. Ela mostra que a vinda de Cristo não foi um acidente, não foi uma data aleatória, foi um momento exato, o clímax de um cronograma divino, quando todas as peças da história se encaixaram perfeitamente. E como o mundo estava preparado? É uma convergência incrível de fatores. Primeiro, o Império Romano, com sua paz e sua rede de estradas, que permitia que as ideias viajassem como nunca antes. Segundo, a língua grega, que era a língua comum, como o inglês hoje, garantindo que a mensagem fosse entendida em todo lugar. E, por fim, a expectativa do povo judeu, que esperava por séculos a vinda de um Salvador. O palco estava perfeitamente montado. E naquele versículo de Gálatas tem dois detalhes que são a chave de tudo. Nascido de mulher quer dizer que ele era totalmente humano, um de nós, e por isso podia nos representar. Nascido sob a lei significa que ele se submeteu às exigências de Deus e foi o único que cumpriu tudo perfeitamente. A humanidade dele o conectou a nós. Sua obediência perfeita o qualificou para nos salvar. Bom, já entendemos o porquê e o quando. Agora falta o quem. E aqui a gente vê que a salvação não foi uma obra solo, mas um ato perfeitamente coordenado das três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E qual era o objetivo final dessa missão toda? Não era só perdoar pecados, por mais incrível que isso seja. O plano ia muito além. Era nos dar uma mudança radical de status. Era nos tirar da condição de simples criaturas para nos colocar na posição de filhos. No mundo greco-romano, a adoção era um ato legal muito sério. Um filho adotado tinha exatamente os mesmos direitos, privilégios e herança de um filho natural. Trazendo isso para a nossa fé, a metáfora é fantástica. Nós não somos apenas perdoados, nós somos trazidos para dentro da família de Deus, com todos os direitos que isso implica. E aqui tem uma distinção teológica fundamental. Jesus é filho por natureza. Ele sempre foi. É a essência dele. Nós nos tornamos filhos por adoção, por um ato de graça de Deus. E isso, ao mesmo tempo que mostra a posição única de Cristo, revela o tamanho do presente que nos foi dado. Então, a gente pode resumir a atuação da Trindade de um jeito bem simples.
O pai é o arquiteto, aquele que planejou e deu início a tudo. O filho é o agente, aquele que veio e executou o plano perfeitamente. E o Espírito Santo é o aplicador, aquele que torna essa salvação real no coração de cada um. Funções distintas, mas em perfeita harmonia e com um único propósito. E é muito importante frisar o fato de o filho ter sido enviado não o torna de forma alguma inferior ao pai. O próprio Jesus disse: "Eu e o Pai somos um". A diferença é de função dentro do plano da salvação, não de essência, poder ou divindade. Eles são perfeitamente um. E assim, a gente volta à nossa pergunta do começo. Ver a salvação como esse plano de amor perfeito e eterno muda tudo. A cruz deixa de ser um evento isolado e passa a ser o clímax de uma história que começou antes do tempo. Isso revela um Deus que não é só o soberano do universo, mas também um pai amoroso cujo maior ato foi se doar. E diante disso, a única resposta que parece caber é a gratidão.